Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus. Não tem um Deus como o Senhor, Pai. Um Deus que moveu os céus e terras. Deu o seu Filho unigênito, a preciosidade do céu. Veio estar conosco, morreu por nós. Nos dando hoje, Senhor, a oportunidade e o direito de entrar no céu através do sangue dele. Por isso, Pai, eu te agradeço e peço que o Senhor, por favor, nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, Pai. Abençoe meus irmãos que estão pelo Facebook, aqueles que estão pela Rádio Alfa Internacional e aqueles que vão ouvir também, assistir pelo YouTube. Que a tua palavra, que é poderosa, que é santa e é bendita, possa falar aos nossos corações. Mais uma vez, que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, Senhor, nos ajude em tudo, pois dependemos de ti. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, se você estiver pelo Facebook, receba um abraço caloroso, meu, pastor Elias Corrêa. Nós somos do Ministério das Assembleias de Deus de Santos, né? Nosso presidente é o apóstolo Paulo Corrêa, que trabalhamos com o nome de Ministério Internacional Alfa, é Rádio Alfa Internacional, e aqui estamos levando palavra de Deus, ensino da palavra de Deus, tá bom? Já oramos? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de um tema muito interessante que pessoas, né, muitas pessoas pensam, né, que Deus, ele não se aborrece. Tem pessoas que pensam que Deus não se incomoda com o que nós fazemos. Tem crentes que pensam que Deus só é um Papai Noel. É como se fosse um enfeite, como se fosse o nosso empregado. Tem pessoas que pensam que Deus é assim. Mas se Deus fosse mostrar de uma forma mais viril o que ele é, muitos iam se assustar. Porque ele mostra e as pessoas às vezes não veem. Mas mais explícito do que a palavra dele que está escrita, olha, gente, sinceramente, não dá para dizer que não. Porque a palavra dele está bem explícita dizendo para nós como é que ele trabalha. E nós temos que não somente amar a Deus, temos que respeitar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus, coisa que não é fácil. Não é fácil. Muitas pessoas pensam que é fácil. Pensar é uma coisa, mas atuar é outra coisa. Então vamos aqui. Não podemos, nós pomos limites na paciência de Deus. Limites, né? Nós pomos limites. Nós pomos limites na paciência de Deus. Nós pomos limites. Somos nós que pomos limites na paciência de Deus. É tão simples de entender isso. Mas uma coisa que nós temos que entender, isso é coisa de entendimento. Começa assim. A Bíblia diz assim, que Deus, conversando com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É o que está escrito. Deus não falou assim? Falou. Mas qual é essa imagem e qual é essa semelhança? Deus tem forma. Deus não é uma coisa abstrata. Não. Não é não. Ele tem forma. Ele tem multi formas. Esse poder o diabo também tem. Você sabia? Então, se ele nos fez imagem e semelhança, ok? A semelhança de Deus está em nós. Quer saber o que é bem, o que é bom, o que é mal, o que é de agrado a nós ou não é, o que nós gostamos ou não, tudo está em nós. E tudo isso vem dele.
Ele botou partículas de cada coisa dessa em nós. Então, se eu, como homem, você que está aí, não sei, se é um homem ou se é uma mulher, não sei, não estou vendo, então estou falando você que está aí, tem limites com a sua paciência, seja com a sua sogra, seja com o seu irmão, seja com os seus filhos, seja com a sua esposa, seja com quem quer que seja. Nós temos limites. Porque nós adquirimos tudo isso de Deus. Porque Ele nos fez assim. E só que Ele é a essência de todas as coisas. Ele é puro em tudo. Quando se fala de pureza, nossa mente não alcança o grau do nosso Deus. Não alcançamos. Então, falar isso aqui, nós pomos limites na paciência de Deus? É claro que pomos. E a Bíblia é a nossa regra de fé. A palavra de Deus é aquilo que nos move em relação ao nosso Deus. Lá na palavra de Deus, na Bíblia, que está aqui em cima da minha cabeça, ali na prateleira, diz ali tudo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ali diz tudo o que é para fazermos e tudo o que é para não fazermos. Mas nós passamos muito tempo de convivência com Deus. De convivência, sim, aquela convivênciazinha. Um dia está lá, outro dia não está lá, outro dia está cá, outro dia está para... Nós passamos. Então, quando nós chegamos a esse ponto, às vezes, muitos de nós perdemos a devoção. Nós perdemos o respeito. Nós perdemos o temor. Nós perdemos o amor a Deus. Perdemos. Por uma simples razão. Quando nós queremos começar a andar pela nossa própria cabeça, pelos nossos próprios desejos, é aí que nós começamos a nos afastar de Deus. Porque todo mundo fala de avivamento. Vamos orar para Deus mandar. Irmãos, não vamos orar para isso não. Vamos orar para Deus mudar os nossos corações. Vamos orar para... Nós estamos fazendo igualzinho o povo de Israel. Igualzinho hoje. O mundo se apresenta e nós vamos e abraçamos. Deus orientou o povo de Israel que eles não rechaçassem os povos. Está lá escrito. Mas ele deu uma ordem para o povo de Israel. Vocês não peguem os costumes deles. Vocês não vão em pós dos deuses deles. Mas parece que foi a mesma coisa que dizer, vocês façam tudo o que eles fazem de errado. É igual nós hoje. A Bíblia diz lá, bem claro, capítulo 4 do livro de Tiago, que nós não devemos ter amizade com o mundo. Mas tem gente que ama mais o mundo do que a Deus. Quer dizer, ele está se entupindo das coisas do mundo. E depois vem para o culto falar de avivamento. Não. Porque a pessoa às vezes nem sabe o que é o avivamento. O avivamento é o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Isso é avivamento. Você se esquece que quando Jesus veio, nós estávamos todos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E Ele nos vivificou, nos deu vida. Ficamos vivos. Né? Oh, obrigado, Jesus, porque agora eu tenho outra vez comunhão com Deus. Estou avivado. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Graças a Ti, Senhor Jesus, porque Tu fizeste isso por mim. Olha, Senhor, estávamos separados desse amor tão grande de Deus, que preparou o céu para nós. Né? Estamos avivados. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, que aí temos o poder e a unção do Espírito Santo, estamos avivados. Mas hoje, olhando para as igrejas onde eu moro por aqui, nos Estados Unidos, é uma apostasia só. Uma apostasia só. Tem igrejas que não celebram Santa Ceia. A Santa Ceia é uma coisa qualquer, larga lá no fundo da igreja, quem quiser, qualquer um pode. Estamos vivendo uma apostasia terrível. Não sei para lá, não sei para o Brasil, como é que está as coisas. Eu sei que aqui a coisa está feia. E sei que Jesus vem buscar a sua igreja. Ok? Então, obrigado, pastor Gregório. Pastor Gregório Calagriano. Que Deus te abençoe, pastor. Então, e a sua esposa, a sua família. Então, o que acontece? Nós pensamos uma coisa. Nós queremos que Deus, às vezes, pense que nem nós pensamos. Não.
Aí Deus vem lá no livro, se não me engano, do profeta Isaías, e diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele falou isso antes para nós. Só que nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, e tem sido um caos, na verdade, a modernidade tem sido um caos. Tem sido um caos mesmo. Tem feito gente sair da comunhão com Deus, virar apóstata. Não crê mais em nada. Porque diz que Jesus está demorando muito, acho que Jesus não vem mais. Hoje já tem tanta coisa. Não perca a fé, porque Jesus vem. A Bíblia está cheia de relatos, de parábolas, de histórias reais, para que nós não percamos a nossa fé, para que nós não venhamos desvalecer no caminho. Aí está o caso das 10 virgens. Né? Tremenda história. Mas hoje, nós estamos mais para apostasia do que para avivamento. Porque nós estamos agarrados com tantas coisas do mundo, que nós não queremos largar. É que nem criança, quando você dá um doce para ela, aí depois você vem e quer tirar da mão dela, ela começa a chorar, ai, ai, faz um escândalo. E é o que nós estamos vivendo hoje, como filhos de Deus. Que pelo menos dizemos que somos. Porque o filho tem que ser obediente ao seu pai. Então, olhando para a palavra, viu, pastor Gregório? Assusta. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de uma frieza espiritual terrível. Já viu crente que já não fala mais língua estranha? Batizado com o Espírito Santo. Tu já viu crente na igreja que não tem força para dar um glória a Deus? Não tem força para dar um aleluia? Você já viu, pastor Gregório? Hoje nas igrejas os crentes não querem chegar nem para dobrar o joelho para orar. É o que nós estamos vivendo hoje. E lamentavelmente se fala de avivamento. Não, gente, para com isso. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para a nossa roupa espiritual. Não pela roupa, a roupa externa que estamos vestindo. Vamos ver como é que está a nossa vestimenta espiritual. Será que temos ainda? Porque elas também se acabam com o pecado, né? As manchas. Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja que não tenha mancha e nem rugas. Está falando de roupa, vestimenta. Mas hoje o povo está ligado mais na moda do mundo. Né? Principalmente as mulheres, os homens também. Tem uns paletó que estão usando agora que me dá nervoso de ver aqui. Uns paletó. E as calças dos paletó também agora. As calças, os ternos, né? Bem apertadinho, né? Gente, tão absurdo. Gente, tão absurdo. Paletó que você olha assim, o cara está apertado assim, que parece que nem fecha. Isso é ridículo. Isso é a moda do mundo. E nós, muitas vezes, estamos aderindo a tudo isso. Então, nós temos que prestar atenção que nós pomos limites na paciência de Deus. Nós pomos limites na paciência de Deus. Gente que vive no pecado, vive na mentira, no engano, e depois está lá na igreja com uma cara de pau. Cara de pau! E o pior é que é sem óleo, né? Que peroba ainda. Aí nós começamos a ver Deus atuar, aí o povo começa a ficar desesperado, né? Mas nós vamos ver na palavra o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Vamos ver na palavra. Não é em simples comentários. Se você tem Bíblia, anota, aponta, porque esses são versículos que quase não se ouvem por aí. 1 de Samuel 3. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 11 a 14. História muito conhecida. Mas quase não se fala sobre isso. Mas vamos aqui. Porque aqui não é pregação, aqui é estudo bíblico. Se você quiser comentar, mandar um comentário, a disposição está aí. Tanto pela rádio, você pode mandar pela página da rádio, que depois eu vou olhar, e aqui pelo Facebook. Disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 3, 11 a 14. Samuel era o profeta. Então vem o Senhor e diz o Senhor a Samuel, eis aqui. Pela fala de Deus você vê que ele já não estava contente. Não estava. A paciência dele, já estava. Então diz assim, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, olha só, lhe tinirão ambas as orelhas. Uau, o Senhor estava aqui.
Vamos lá, o que mais? Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli. Suscitarei é mesmo que dizer, eu vou contra ele. Olha só como Deus já estava com a paciência esgotada. O que mais? Tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Meu Deus! Irmãos, me dá temor de ler essa palavra. Porque nós não podemos querer enganar aquele que tudo vê, que é Deus. Deus vê tudo. Deus vê os nossos pensamentos, Ele lê os nossos pensamentos. É de assustar quando lê. Bom, eu pelo menos me assusto de ver como Deus é tão soberano. E Ele disse, ó, o que eu vou começar e vou acabar. Eu vou detonar o negócio. Em outras palavras de hoje, né? Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade. A iniquidade, iníquo. O iníquo. O iníquo é aquele que planeja mal. Que planeja a maldade. Iníquo. E o que executa também é iníquo, mas é o pecador. Que vai lá executar. Mas o que prepara, o que bola, foi o que o Satanás fez. Não tem volta, gente. O negócio é sério. E Deus abomina o iníquo. Porque pela iniquidade que ele tem que ele bem conhecia. Quer dizer, ele conhecia tudo que foi feito, tudo que foi planejado. Samuel, o Eli sabia. E Deus estava aqui, ó. Na tampa já não dava mais. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Quer dizer, eles foram e fizeram tudo o que fizeram. Toda a maldade que fizeram na casa. Dentro do ministério do pai. Veja bem. Portanto, é Deus falando aqui. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício e nem com oferta de manjares. Ó, babau. Vai ser exterminado. Foi o que aconteceu. Você conhece a história. Deus o exterminou. Deus o tirou fora. Matou. Porque nós é que pomos limites à paciência de Deus. Com o quê? Com o pecado, com a desobediência, com a mentira, com o engano. E aí vamos lá para a igreja e vamos falar de avivamento. Para! Não, querido. Nós temos que olhar para nós primeiro e ver como é que estamos diante de Deus. Será que nós podemos ter o valor verdadeiro de dizer, vamos pedir um avivamento? Primeiro, o avivamento é o mover do Espírito Santo em pessoas, em nós. São pessoas cheias do Espírito Santo, com poder dado pelo Espírito Santo, para orar. Orar por enfermos, ser curados, prodígios e maravilhas, pregação e salvação de almas, pregação da palavra. Isso é avivamento. Mas as igrejas, por exemplo, por aqui onde eu moro, onde eu vivo, elas vivem de festas em festas. É festa das mulheres, é festa dos homens, é festa dos jovens. E não acontece nada. Não acontece nada. Porque se a Bíblia está escrita para nós seguirmos os parâmetros que estão dentro dela, nós não estamos fazendo. Porque se nós obedecemos a Deus, como Ele tem falado na sua palavra, realmente vai acontecer um avivamento nas nossas vidas. Mas aquele avivamento que vai vir, não vai não. Nós estamos vivendo a apostasia. Você vai para um culto aqui, não sei como é que está lá no Brasil, mas você vai para um culto aqui, você tem que estar mandando o povo da glória a Deus. Poxa, que isso? Ué, se eu vou numa festa, ninguém precisa me mandar comer, porque eu vou comer. E se eu tiver com fome, dá licença. Tá me entendendo?
É o nosso caso. Vamos para o culto. Vamos fazer o que no culto? O culto é festa do crente. O culto é adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai. Gratidão pela salvação que Jesus nos deu na cruz. E chega lá, ficamos que nem umas múmias paralíticas que não abriu uma boca. Aí não dá certo. Então nós estamos apóstatas, nós estamos mortos. Temos que ser vivificados. E olhar para nós e ver o que é que está impedindo de isso acontecer nas nossas vidas. Deus olhou. E está o exemplo aqui de Eli. Ele viu. E Eli se fez de bobo. E pagou caro com isso. Ok? Pagou caro com isso. Então não adianta. Nós temos que olhar para a palavra e ver que nós também fazemos que a paciência de Deus se esgote. Viu, vó do cantinho? A vó do cantinho. A vó Simone. Viu, Elisvanda? Deus te abençoe, viu? Obrigado aí pela boa tarde. Deus te abençoe também, viu? Então, nós é que fazemos isso. Somos nós. Deus viu tudo que o sacerdote estava fazendo. E o profeta foi lá para falar para ele. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e balaléu, foi embora. Então, nós temos que... Irmão, nós não estamos em tempo de ficar exigindo muita coisa. Não estamos, não. Nosso tempo hoje é de olhar para cada um de nós individualmente e ver como é que nós estamos vivendo para com Deus. Independente de esposa, de esposo, de filho, de filha, de sogra, de sogro, de necópio. Não. Olhemos para nós. Individualmente. E olha e vê como é que você está hoje. Como é que você está hoje? Se Jesus vier agora, já, right now, como nós falamos no inglês, já, você vai ouvir a trombeta? Não vou nem perguntar se você vai subir, porque se você não ouvir a trombeta, ficou. Vai ouvir a trombeta tocar. Porque tem muito crente que acha que vai para o céu, mas ele está tão entupido, que já chegou até a tampa da cabeça, que não vai ouvir a trombeta. Está tão entupido que não vai ouvir a trombeta tocar. Primeiro nós vamos ouvir a trombeta. Que é o chamamento dos salvos. A trombeta. Aí vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10. Presta bem atenção que eu vou mostrar para vocês. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 26 a 29. Presta bem atenção. Isso é a palavra de Deus, gente. Diz assim. Presta bem atenção. E tem muita gente vivendo assim. Como diz a palavra. Porque a palavra revela. Por isso que tem pessoas que não gostam de estudo bíblico. Não gostam. Tem medo. Porque a palavra... Eu era um. Eu vivia na malandragem. Vivia na malandragem, irmão. O quê? Mas tá. E quando falava de negócio de estudo bíblico, eu tô fora. Não vou não. Tinha medo. Porque a palavra revela. E aqui vem a palavra e diz o seguinte. Por quê? Porque se pecamos voluntariamente, quer dizer, você sabe o que está fazendo, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está entendendo o que está escrito? Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o fogo consumidor. Agora, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Olha, era assim mesmo, pedrejavam, fazia assim mesmo. Agora, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Quer dizer, você vai blasfemar contra os 3. Se você começa a pecar conscientemente, você sabe que está errado, sabe que está pecando. Irmão, não é avivamento não, irmão. Avivamento não é para isso. Não, avivamento não é para isso. Para isso é arrependimento. Humilhação diante de Deus, humilhar-se, se quebrantar, fazer como se fazia no passado, punha saco de estopa nas costas,
chamava de saco, né? Punha aquele um saco de estopa nas costas e jogava um cinza sobre, em sinal de arrependimento, de humilhação, de humilhar-se. Hoje as pessoas estão no pecado, sobem no púlpito, na cara limpíssimíssima. E falam lá no púlpito como se nada tivesse acontecendo. Só que esquece que Deus é santo. Só que esquece que Deus é puro. Ele perdoa, perdoa. Claro. Mas quando nós fazemos isso, que nem fez o profeta Eli, que é o mesmo segmento do que está falando em Hebreus, gente, o que espera é um fogo consumidor. Deus pode fulminar a pessoa. Porque ele pode se irar de tal forma, não aceitar, e pode fulminar. E se fulmina a pessoa ali, não tem salvação, é inferno. Por isso que Deus é longânimo. Longânimo. Ele vai esperando, vai dando chance. Porque se muitos que estão aí, conhecendo a verdade, vivem no pecado, amanhã morreu no pecado, não diz para mim, não vem dizer para mim, irmão, que na última hora ele foi lá ou ela, me perdoe e foi para o céu. Irmão, então dá licença. Então acho que eu estou perdendo tempo. Se o pecado é tão bom e a pessoa pode fazer isso, é como eu já escutei pessoas dizer para mim, ele era crente, vivia na igreja tal, mas tinha um problema, tal, e ele se enforcou, se matou. Espero que esteja lá com Deus. Peraí, gente. Peraí. Então, peraí. Se eu me mato, eu vou para o céu, o que eu estou fazendo aqui nessa terra miserável? Poxa. Tudo isso, eu penso em tudo. Não existe isso. Porque a Bíblia diz bem claro. É palavra de Deus. Ok? Mas quem falou foi Jesus. Jesus disse, olha, o diabo veio para roubar, a não ser para roubar, para matar e destruir. Aí tem uma vírgula. Aí ele diz, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então hoje, os conceitos de muitos crentes, eu tenho ouvido, às vezes eu fico calado. Porque eu vejo que a pessoa é neófita, não sabe. Não conhece a palavra. Tem muitos casos que aconteceram na Bíblia, principalmente antes de Jesus, que vai ser grande surpresa. Porque Jesus trabalhou depois, e eu já ouvi coisas terríveis sobre isso. Eu não gosto nem de tecer comentário, porque o que eu sinto no meu espírito é uma coisa, o que os outros dizem é outra coisa. Não me interessa o que eles dizem. Porque Deus não é injusto. Se Deus planejou uma salvação, até os que eram antes de Jesus deveriam ter ouvido sobre essa salvação. É o que eu entendo, é o que o Espírito Santo me dá a sentir. Mas eu já vi tanta coisa, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos aqui. Então o que acontece? A pessoa conheceu o Senhor, estava lá, pá, mas continua lá no pecado. O pecado que para ela ou para ele é encoberto, mas para Deus não. A palavra está revelando. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A não ser que você, com muita dor no coração, tenha força de voltar atrás e se arrepender. Porque o arrependimento, irmãos, é uma coisa notória. O arrependimento é uma coisa notória. O arrependimento é uma transformação de vida. Tem muitas pessoas que dizem que se arrependeu, mas continuam do mesmo jeito. Não, isso não é arrependimento. É como falar de amor. Amor, o que é o amor? Amor não é sexo. O mundo fala que amor é sexo. Não, amor não é sexo. Sexo é sexo. Amor é amor. E a prova do amor é dar-se. Porque Deus amou o mundo de tal, que ninguém consegue explicar, esse tal, que Ele deu. Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o Filho dele lá. Então as pessoas precisam entender que se nós não estivermos limpos para que o Espírito Santo de Deus fale e nos revele, nós vamos ser sempre crentes entupidos, crentes que não vamos ter condições de entender a palavra, como está escrito aqui. Nós vamos ler agora aqui no livro de Romanos 1, 18 a 32. Eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos ler. Pois do céu... Tá aí, marca na sua Bíblia. Porque tem gente que fala, estava desviado, irmãos. Eu já escutei tanta história. Estava desviado, estava na droga e tal, mas quem sabe lá na última hora. Que legal, hein? Puxa vida, gente, eu estou fazendo aqui então.
Não tem esse negócio não. Olha o que diz aqui, ó. Pois do céu, já mostrei ali em Hebreus, né? Agora vou mostrar em Romanos. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante a coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Quer dizer, não tem desculpa para dizer nada contra Deus. Nada, porque Deus fez tudo certinho. Agora, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Pecado, maldade. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, nécios, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações. Sabe o que é isso? Desejos malignos, carnais, da mente do homem. A imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. É o que nós estamos vendo hoje no mundo. E muitos filhos de crente, filhas de crente, tudo nesse mesmo balaio. Se desviaram, se apostataram. Estão lá no meio. E que diz mais? E desonraram entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Homem com homem, mulher com mulher. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para como os outros, varão com varão. Lá era mulher com mulher, aqui é varão com varão. Nós estamos vendo isso hoje? Vemos dentro da igreja. Cometendo torpezas e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então não é somente o que está fazendo. Ou foi o caso do sacerdote Eli. Ele viu os filhos fazendo, não reprimiu, Deus o matou. E aqui diz a mesma coisa, mas de uma outra forma. Então nós estamos observando que se fala muito de avivamento, né? Irmão, vamos pedir a Deus. Não. Irmão, não peça avivamento agora, por favor. Irmão, peça a Deus que tem um hino que se canta. Como é que é? Aquele sonda-me, ó Deus. Não tem? É muito profunda a letra. E vê se há algum caminho mau. Esses hinos não se cantam mais. Pois era um hino que deveria cantar hoje. Muito. Não fazer o povo pular lá. Não, os hinos que façam nós olharmos para nós mesmos. Como dizia pastor Correia. Vamos fazer um exame introspectivo. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos ver como é que nós estamos vivendo para o nosso Deus.
Porque senão, meu querido, a trombeta vai tocar sim. Mas poucos vão ouvir. Então não é tempo de estarmos falando de avivamento não, irmãos. É tempo de olhar para a nossa vida e ver se a nossa vestidura está sem mancha e sem rugas. Uma vestidura branca. Uma vestidura onde o Espírito Santo é aquele que lidera nossas vidas, é aquele que fala e nós ouvimos, é aquele que fala e nós obedecemos, é aquele que manda e a gente cumpre. Aí estamos tendo avivamento. Que do contrário estamos mortos espiritualmente. E o tempo que estamos vivendo é um tempo difícil. Porque eu falei sobre a maior preocupação de Jesus. Está gravado. Entra lá no meu YouTube, gente. Elias Correia. Entra lá. Se inscreva no meu canal. E participa dos estudos que tem lá tudo gravadinho. Está em espanhol, está em português. Você pode entrar e ver, ok? Ó, e ver se há em mim algum caminho mau. E guia-me por caminho eterno. Obrigado, Joyce. Josi Ju Cruz. Obrigado, viu, meu irmão Josi. Esse hino não se canta. Sonda, meu Deus. É um hino que ou te quebranta, ou te quebranta. Porque quem está no caminho mau, meu compadre, com certeza não vai cantar, não. Porque se nós olharmos para o que nós cantamos, me desculpa a expressão que eu vou usar aqui. Tá bom, irmão? Me perdoem. Nós somos verdadeiros hipócritas. Mentirosos. Porque nós cantamos hinos que nos comprometem com Deus. Mas na realidade, nós estamos vivendo o que nós queremos, o que nós pensamos e o que nós achamos. Eu, quando vou pregar em alguma igreja, eu ponho muita atenção nos hinos que cantamos. E tem sempre um hino que me chama a atenção, pelo menos frase de algum hino. Eu falo, ó, acabamos de cantar agora aqui, ó, isso aqui, assim. Mas será que isso é verdade mesmo? Porque o fato de ir ao templo, que nós chamamos de igreja, não quer dizer que estamos bem com Deus, e muito menos que somos crentes. Ou melhor, cristãos. Porque crente todo mundo é, até o diabo, que a Bíblia diz que ele crê e treme. Mas cristão, não. O cristão é aquele que tem o mesmo sentimento que houve em Jesus. Está escrito lá. Nós temos que ter o mesmo sentimento que era dado pelo Espírito Santo. Amor, longanimidade, mansidão, temperança, tudo isso aí. Jesus tinha tudo isso. Jesus tinha os 9 dons. Jesus tinha. E nós temos que ter pelo menos um. Pelo menos um. Que nos leve à presença do Pai. Porque hoje a coisa está difícil. Porque, sinceramente, irmãos, eu não me conformo muito não, viu? Eu assisto igreja aqui, claro, mas de vez em quando se escuta. Ainda bem que o pastor aqui não faz isso, não. A igreja hispana. Eu não vejo o pastor dizer, irmão, dá glória a Deus aí, irmão, perderam, dá glória. Gente, por favor, gente, não precisa isso. E porque quem está avivado, estão falando de avivamento, quem está avivado, automaticamente glorifica. Fala em língua estranha, chora, levanta a mão, adora, ou não é assim? Porque quando Jesus foi para o céu, ia para o céu, melhor dizendo, eu já falei sobre isso. Ele teve uma grande preocupação. E ele comentando com os discípulos, ele fez essa pergunta. Eu até comentei, está aí gravado no meu estudo. Se você entrar no meu YouTube, Elias Correia, vai ver minha cara lá, você vai poder ver. Tem mais de 380 estudos bíblicos, em séries, né? Em espanhol e em português. Ele disse assim, ó, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra, vai encontrar fé? Interessante que Jesus não estava falando em relação ao mundo pecador, não. Porque o mundo pecador tem fé, a fé natural deles, que acredita em tudo que é bobeira. Acredita em estátua. O país mais católico que eu já vi na minha vida, igual o México, eu não vi, não. Sinceramente, gente, nunca vi. Mas eles são tão idólatras que tanta miséria acontece naquele país. Vocês estarem interessados. Estamos aqui pertinho, estamos pertinho, nós estamos perto, né? Onde eu estou não está pertinho, mas os Estados Unidos faz divisa com o México. Então, irmãos, nós temos que olhar para a palavra. Jesus vem. E se Jesus viesse hoje?
como é que ficaríamos? Ou como seria? É para pensar. E eu quero estar preparado para ouvir a trombeta. Porque eu não falo de avivamento. Eu falo de nós nos avivarmos. Pensar nos outros é difícil. Tem que pensar em você. Primeiro você. Seja uma brasa viva. E quem sabe você vai conseguir acender outras. Através da sua vida, do seu testemunho, da sua fala. Porque hoje é mundanismo. Tem igreja aqui, tem uma igreja aqui perto de casa, aqui perto mesmo. Essa aqui é mais ou menos perto. Aqui. Uma igreja americana. Tem, não sei se é 2 ou 3 cultos no domingo. Tem uma lanchonete na entrada. O pessoal vai de bermuda, vai de camisinha, manga regata. Uma igreja evangélica. É só igreja evangélica, não tem denominação. É a igreja evangélica. Chamado By the Glades. By the Glades é do lado do Everglades, que está aqui. Everglades é onde tem os jacarés, é um pântano gigantesco. Que está aqui perto da onde eu moro. E eles passam naquela lanchonete, compram o seu café, compram lá uma bobeirinha para comer e vai assistir o... não sei o que é aquilo, posso chamar de culto? Dizem que é culto. Tem boa música, tem aquelas luzes, né? Bacana, né? Mas eu pergunto, mas o Espírito... Eu nunca fui. E esses lugares eu não tenho vontade de ir, não. Para me ficar chateado, aborrecido, não vou não. Eu já me aborreço com as nossas igrejas normais. Já me aborreço. Porque eu olho e falo, gente, nós estamos fazendo o que aqui? Aqui é festa, lugar de festa. Aqui é lugar de agradecer a Deus. Aqui é lugar de você se prostrar diante do Senhor e dar glórias a Deus, aleluia. Não precisa mandar ninguém falar para você fazer. Se você realmente ama o seu Deus, se você está disposto a ir para o céu, você está maravilhado com o que Ele fez. Mas não é assim que a gente viu. Está lá os irmãos tudo moribundos, sentadinho lá, vai começar a sessão, tal, todo mundo sentado. Ninguém tem nem coragem para dobrar o joelho, para orar 5 minutos. Fala, pai, eu estou aqui, me perdoa, me ajuda. Por favor, fala comigo, deixa eu sentir a tua presença. É o mínimo que nós podemos fazer. Mas, irmãos, nós não estamos no tempo de avivamento. O tempo que nós vivemos hoje é apostasia. Está provado aí. Leia o estudo bíblico que eu já dei, está completo, terminamos hoje. Semana que vem nós começaremos, se Deus permitir, se Ele não vier buscar a sua igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a palavra. Não perca esse estudo bíblico. Nós vamos ver o que é a palavra de Deus. Não perca. Se você perder, você vai ver o que é a palavra, o que é que está fazendo, o que faz falta hoje em muitas igrejas. Que hoje não tem estudo bíblico. Quando fala de culto e estudo bíblico, o povo não vai. O povo não vai. Ah, estou cansado, chego tarde. Mas chama um cantor ou uma cantora para tu ver o que acontece. Fica a gente de fora. Porque a palavra é a palavra. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque é tremendo. Mas você não perca. Na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, eu só peço uma coisa para vocês. Ora por mim, viu? Para que o Senhor me guarde, para que o Senhor me ajude. E que Rádio Alfa continue crescendo. Rádio Alfa tem crescido, viu? Tem sido uma bênção, Rádio Alfa. Aqui nos Estados Unidos, a audiência já passou de 6.000 pessoas que já entraram nessa rádio. E no Brasil, nós estamos chegando a quase 3.000. E cada dia crescendo. Eu louvo a Deus. Eu não vim aqui para ficar pregando. Pregar eu prego na quarta-feira de manhã, que eu tenho mensagens gravadas, eu ponho em pregação. Mas eu entro à tarde e na sexta-feira de manhã, no mesmo horário das 10 da manhã e 11h30, estudo bíblico, eu estou falando sobre a ovelha. E não perca. Okay? Agora, se você quiser assistir outros estudos bíblicos, é só você entrar lá no meu YouTube. Elias Correia. Você vai me ver lá bonitinho, com a carinha ali e tal. E assiste, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Hoje terminamos esse estudo. E agradeço a cada um de vocês pela sua audiência, a sua paciência. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, eu te louvo. Eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor é tremendo. E a tua palavra é infalível. Palavra poderosa, Senhor, que tem falado aos nossos corações. Bendiga meus irmãos, Pai. Cada pessoa que está assistindo através do Face, através da Rádio Alfa Internacional, Senhor, e aqueles que vão assistir pelo YouTube, que a tua palavra que é poderosa possa tocar os corações. E muito obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que é o nosso mestre. Paizinho Santo, continua nos abençoando, pois nós necessitamos do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Te damos graças por tudo e o fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre.
Amém, amém e glória a Deus.